Sobre tua tenda, Israel, está a bênção do Senhor, a força dos teus opressores nunca te alcançará. Canta aí, ó. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde do teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Aleluia! Não sei se você conhece essa música aí antiga. Jeová é o teu cavaleiro, né? Que cavalga para vencer. Terminamos o vídeo passado falando sobre Deus ser aquele que garante a sua vitória. Aprendemos coisas lindas, onde Jesus curou, onde Deus trouxe ordenanças acerca do sacrifício pelos pecados. Quanta coisa boa! E no dia de hoje nós vamos dar continuidade a tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Eu sou Leandro Machado e esse é o nosso projeto Bíblia em um ano. Eu quero te encorajar a fazer parte do nosso time, dos nossos escudeiros, homens e mulheres fiéis que estão decidindo priorizar a palavra nesse ano. Em meio a tantas escolhas, tantos objetivos, eu quero te incentivar a colocar Deus sobre todas as coisas. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser acrescentado. Eu garanto para você que se você trouxer Deus para o seu dia a dia, se você dedicar uma porção do seu tempo para se expor à palavra, coisas lindas vão acontecer. Então nós estamos lendo aqui Mateus, Levítico e Provérbios. Então bora lá para o livro de Mateus, agora capítulo de número 10. Eu estou lendo aqui com você na nova versão transformadora. Essa Bíblia aqui, ó, essa daqui é a capa de luxo, né, dela, da NVT, uma edição comemorativa, né? Não sei se você já acha ela ainda para comprar com essa capa dura aqui, ó, é uma Bíblia bem legal, né? Mas se não, você pode achar ela aí com qualquer capa, e é uma versão muito legal, viu? Uma versão que eu gostei mesmo. Você que tem dificuldade de entender, né, a Bíblia, tem muita gente que fala: pastor, eu não leio porque eu não entendo, é muita palavra difícil. Essa versão aqui, nossa, ela é recomendadíssima para você, tá bom? Bora lá então, Mateus capítulo de número 10, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 1 até o versículo 25. E ele diz assim, ó: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar toda enfermidade de doença. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Então, ó, antes de você ver o nome dos 12 apóstolos aqui, se você ainda não deixou o like, já deixa aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser lembrado, porque todo dia nós temos um vídeo aqui da leitura, tá bom? Então bora lá decorar o nome aí dos apóstolos. Ele diz: primeiro Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, cobrador de impostos, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão cananeu, Judas Iscariotes, depois que traiu Jesus. Judas, aí ele diz no verso 5 que ele vai continuar, mas lembra da musiquinha, ó: Jesus chamou a 12 para o ajudarem, Pedro, André, Tiago e seu irmão João, Mateus, Tomé, Filipe, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas e Bartolomeu. Olha aí, 12 decorou, né? Decora essa musiquinha, ensina para as crianças aí, que é muito legal para saber. Vamos lá, versículo 5, ó. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Deem graça a Deus, pois também de graça receberam. Não levem cinto, moeda, ouro, prata, nem cobre. Nem levem bolsa de viagem, nem muda de roupa, nem sandália, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento. Sempre entrem em uma casa ou cidade ou povoado e procurem uma pessoa digna e fiquem nessa casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdam com paz. Se o lar se revelar digno, que a sua paz permaneça ali. Se não, retirem a sua bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir a mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo, as cidades perversas e Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essas cidades que rejeitarem vocês. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos, porém sejam espertos como serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Verso número 18. Nossa, caiu uma chuvinha gostosa aqui, eu vou trazer mais pertinho para ficar bom para você me ouvir, tá bom? E ele diz assim, ó:
e eles serão julgados diante dos governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar ao meu respeito. E aí ele vai dizer, não é, no versículo de número 19: quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem como dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que irão falar, mas o Espírito do meu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá o seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai ao seu próprio filho, e os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os dias os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra, e eu digo a verdade: o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo, o suficiente é ser como seu mestre, e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Então, gente, viva o evangelho e se prepare para as críticas, né? Tem muita gente que vive uma vida zoada, é criticada e usa esse texto e fala: não, estão me criticando, porque não, a sua vida é zoada mesmo. Agora, tem pessoas que vivem uma vida correta e são criticados. Nesse caso, querida, a sua vida é correta, você é criticado, então ignora aquilo que as pessoas estão dizendo, tá bom? Bora lá então agora, Levítico capítulo de número 7, nós estamos vendo aqui que para cada erro do povo, Deus estabelece um ritual, tá bom, gente? Tudo isso para quê? Para que o povo não fosse destruído, tá bom? Cada ritual desse fazia com que a ira de Deus, né, fosse segurada um pouquinho, né, e não consumisse o homem por causa dos seus pecados. Então bora, Levítico 7 e 8, tá bom? Então vamos lá, Levítico 7 e 1 agora ele diz: essas são as instruções para a oferta de culpa, é oferta santíssima. O animal sacrificado com oferta pela culpa será morto onde são mortos os animais para o holocausto, e o seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Em seguida, o sacerdote oferecerá toda a gordura sobre o altar, incluindo a gordura da parte da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, dos lombos, do lobo e do fígado. Ele removerá todas essas partes junto dos rins e queimará tudo no altar como uma oferta especial apresentada ao Senhor. Essa será uma oferta por culpa. Qualquer homem da família do sacerdote poderá comer carne, deverá comê-la num lugar sagrado, pois ela é santíssima. As mesmas instruções se aplicam tanto à oferta pela culpa como à oferta pelo pecado. Ambos pertencem ao sacerdote, que utiliza para fazer expiação. No caso dos holocaustos, o sacerdote poderá ficar com o couro do animal sacrificado. Toda oferta de cereal assada no forno, preparada numa panela ou cozida numa assadeira, pertence ao sacerdote que a apresenta. Todas as outras ofertas de cereal preparadas com farinha seca ou farinha umedecida com azeite deverão ser divididas em partes iguais entre todos os sacerdotes e descendentes de Arão. Gente, por que acontecia isso? Porque os descendentes de Arão, a tribo de Levi, eles não plantavam, eles não cultivavam, eles não praticavam ali a pecuária quanto aos animais. Tudo aquilo que eles viviam e eles tinham, quanto bens e quanto comida, era parte daquilo que o povo levava para o templo. Então Deus, é por isso que ele faz questão de lembrar e deixar claro. Ele fala, fez isso, é do sacerdote, essa parte é do sacerdote. Porque Deus cuida dos seus, como a gente já viu aqui nos vídeos passados, todo trabalhador, ele é digno da sua parte, tá bom? Então ele diz aqui, e ele fala, que os sacerdotes deveriam viver do ministério, uma vez que eles viviam só para o ministério. Então, versículo 11 diz: essas são as instruções sobre os diferentes tipos de ofertas de paz que podem ser apresentadas ao Senhor. Se alguém apresentar sua oferta de paz para expressar gratidão, o animal que normalmente é oferecido será acompanhado de bolos sem fermento, misturados com azeites, pães finos, sem fermento, untados com azeite, bolos feitos de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite. Essa oferta de paz para expressar gratidão também será acompanhada de pães preparados com fermento. Um pão de cada tipo será apresentado como oferta ao Senhor. Os pães serão do sacerdote que derramar o sangue da oferta de paz no altar. A carne da oferta de paz para expressar gratidão será comida no mesmo dia em que for oferecido. Nada poderá ser guardado para amanhã do dia seguinte. Se alguém apresentar uma oferta como cumprimento de um voto ou oferta voluntária, a carne será comida no mesmo dia que o sacrifício for oferecido, mas o que restar poderá ser comido no dia seguinte. Então olha que legal, tinha coisa que podia ser guardada e tinha coisa que não podia, assim como o maná. 17. A carne que restar até o terceiro dia deverá ser totalmente queimada. Se alguma porção da carne da oferta de paz for comida no terceiro dia, a pessoa que trouxe não será aceita pelo Senhor e a oferta não terá valor.
A essa altura, a carne estará contaminada e quem comer será castigado por causa do pecado. 19. A carne que tocar qualquer coisa cerimonialmente impura não poderá ser comida, deverá ser totalmente queimada, mas a carne do sacrifício poderá ser comida por quem estiver cerimonialmente puro. Se alguém estiver cerimonialmente impuro e comer da carne da oferta da paz apresentada ao Senhor, ele será eliminado do meio do povo. Verso 21. Se tocar em algo impuro, seja por contaminação humana, de animal impuro ou de qualquer outra coisa impura, será detestado. Depois que comer a carne de uma oferta de paz apresentada ao Senhor, essa pessoa será eliminada do meio do povo. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: jamais comam a gordura, seja de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens jamais deverá ser comida, embora possa ser usada para outros fins. Olha que legal isso aqui. Por que vem essa instrução? Porque não sabia a causa da morte dos animais. Então você pega lá um animal que tem uma doença, você come, não é, que a carne daquele animal, pode ser que a doença daquele animal viesse para o homem e o povo de Israel, ele poderia ser extinto, ele poderia acabar. Por quê? Porque não tinha uma medicina avançada naquela época. Então a gente ouve falar muito sobre o Azteca, Maia, Inca, grandes civilizações maiores do que o povo judeu que foram extintas, né? Então por que Deus traz toda essa orientação? Porque ele estava preservando o povo. Gente, é muito amor, é muito cuidado que Deus tem para com esse povo. E às vezes eles não entendiam, sabe? Eu sei que às vezes algumas instruções vêm hoje e às vezes a gente nem entende. Mas se Deus está falando, gente, segue, porque sempre é o melhor para se fazer. Ele sempre está cuidando da gente, tá bom? 25. Quem comer a gordura de um animal mal apresentado como oferta especial ao Senhor será eliminado do meio do povo. Onde quer que morarem, jamais consumam o sangue de qualquer ave ou animal. Quem consumir sangue será eliminado do meio do povo. Então o Senhor disse também a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: quando apresentarem uma oferta de paz ao Senhor, levem a parte dela como oferta para o Senhor. Apresente com as próprias mãos como oferta especial ao Senhor, leve a gordura do animal junto com o peito e movam o peito para o alto como oferta especial. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura do altar, mas o peito será de Arão e seus descendentes. Entreguem como oferta ao sacerdote a coxa direita em o altar em oferta de paz. A coxa direita será uma porção entregue ao sacerdote que apresentar o sangue e a gordura da oferta de paz, pois reservei para os sacerdotes o peito da oferta especial e a coxa direita a oferta sagrada. Arão e seus descendentes têm o direito de permanentemente participar das ofertas de paz que os israelitas apresentarem. Essa é a sua porção por direito das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, reservada a Arão e aos seus descendentes desde o dia em que eles foram separados para servir como sacerdotes. 36. No dia em que foram ungidos, o Senhor ordenou que os israelitas entregassem essas partes aos sacerdotes, como porção permanente de geração em geração. Essas são as instruções para o holocausto: a oferta de cereal, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, também para a oferta da consagração e oferta de paz. O Senhor deu essas instruções a Moisés no Monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então olha que coisa legal, Deus trouxe aqui cada orientação de como deveria fazer. Assim também funciona na nossa vida. Através do Espírito da Palavra, nós temos instruções para tudo que nós precisamos. Levítico 8:1 ele diz: então o Senhor disse a Moisés: traga-me Arão e seus filhos, as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. Isso é, o Senhor ordenou que façamos. Anunciou então Moisés. Em seguida apresentou Arão e seus filhos e lavou com água. Colocou a túnica oficial a Arão, amarrou o cinturão ao redor da cintura, vestiu com o manto sobre o qual colocou o colete sacerdotal que prendeu firmemente com o cinturão decorativo. Colocou a Arão o peitoral, dentro dele um urim e um tumim. Colocou na sua cabeça um turbante, na parte da frente do turbante prendeu uma tiara sagrada, com emblema de santidade, conforme o Senhor havia ordenado.
Depois que Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, a fim de consagrá-los, aspergiu também o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo, bem como seus utensílios, bacia, suporte, também para consagrar. Derramou um pouco de óleo sobre a cabeça de Arão para ungir e consagrar. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão, os vestiu com túnicas, amarrou neles o cinturão e colocou na cabeça um turbante especial, conforme Deus ordenou. Então Moisés apresentou o novilho para oferta de pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés então o matou e pegou um pouco de sangue e com o dedo colocou nas 4 pontas do altar a fim de purificá-lo. O restante do sangue ele derramou na base do altar e desse modo consagrou o altar e fez expiação por eles. 16. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, lóbulos do fígado, os 2 rins e gordura ao redor deles e os queimou no altar. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e excrementos, e queimou no fogo fora do acampamento, conforme Deus ordenou. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal. Moisés matou, pegou o sangue do carneiro e derramou sobre o altar, cortou o carneiro em pedaços e o queimou no altar junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos, as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar do holocausto. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Gente, é aquele cheiro de churrasco. Imagine, né, o tempo todo esse monte de carne sendo queimada, aí era aquele cheiro de churrasco o tempo todo na congregação. Meu Deus! Se tivesse sal grosso, acho que já tinha sal grosso na época, né? O que podia, já terminou de fazer ali. Essa aqui é a parte do sacerdote. Já jogava sal grosso e mandava ver. Então ele diz, verso 22, então Moisés apresentou outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal. Moisés o matou, pegou um pouco de sangue e colocou na ponta da orelha direita e no polegar da mão direita, do polegar também do pé direito de Arão. Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco de sangue na ponta da orelha, no polegar da mão direita, no polegar do pé direito de cada um deles. O restante do sangue derramou em todos os lados do altar. Em seguida pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, lóbulo, rim e a gordura ao redor da coxa direita. Separou essas partes e colocou o pão sem fermento, um pão de massa misturada com azeite, um pão fino untado com azeite que tirou do cesto de pães sem fermento que estava na presença do Senhor. Colocou tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e moveu os alimentos para o alto como oferta especial ao Senhor. 28. Pegou as ofertas de volta das mãos deles e queimou no altar do holocausto. Essa foi a oferta de consagração. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu para o alto como uma oferta especial. Essa era a porção de Moisés do carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés pegou um pouco de óleo da unção, um pouco de sangue que estava sobre o altar, aspergiu sobre Arão, sobre as suas roupas, sobre os filhos de suas roupas. Desse modo consagrou Arão e seus filhos e suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem o restante da carne das ofertas da entrada do encontro, comam ali junto com os pães que estão no cesto, as ofertas da consagração, conforme ordenei quando disse: Arão e seus filhos devem comer. Queimem qualquer carne ou pão que sobrar. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só então estará concluída a cerimônia de consagração. Tudo que fizemos hoje foi ordenado pelo Senhor, a fim de fazer expiação por vocês. Agora, permaneçam na entrada da tenda do encontro dia e noite, 7 dias, cumpram todas as exigências do Senhor. Se não o fizerem, morrerão. Olha aí. E ele diz: pois foi isso que o Senhor ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Que fantástico, detalhista. Deus é detalhista. Isso me enche de alegria sabendo que Ele cuida assim também das nossas vidas. Provérbios capítulo de número 22, então, Provérbios está ali depois de Salmos. Bora lá, bora avançar, bora aprender mais do Senhor. E aí, você está crescendo bastante? Eu tenho certeza que sim, porque, gente, eu estou crescendo. 22, Provérbios 22, 1 diz: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma as precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigosos. Quem dá valor à vida se afasta dele. Ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se toma servo de quem empresta.
Quem semeia injustiça colhe desgraça e o seu reino será de terror. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Manda embora os zombadores, cessarão brigas, não haverá mais contendas nem insultos. Quem ama de coração puro e fala de modo agradável terá o rei como seu amigo. O Senhor preserva aquele que tem conhecimento, mas frustra os planos dos desleais. Ó preguiçosos, diz, há um leão ali fora, se eu sair, ele me matará. A conversa da mulher imoral é cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem explora os pobres, o cobre os ricos de presentes para progredir na vida, acabará na pobreza. Cuidado aí, com bajulação. Lembra que honra é diferente de bajulação, tá bom? Ouça as palavras do sábio, dedique o coração à minha instrução. Verso 18. Porque é bom guardar o coração esses ditados e tê-los sempre na ponta da sua língua. Hoje eu ensino a você para que confie no Senhor. Escrevi para você 30 ditados cheios de conselhos e conhecimento. Verso 21. Assim você saberá a verdade, transmitirá o relato preciso àqueles que o enviarem. Não explore os pobres só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado no tribunal, pois se o Senhor defenderá a causa deles, pagará na mesma medida a todos que os exploram. Não faça amizade com os briguentos, não ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará eles em perigo. Não se comprometa a garantir a dívida do outro, nem aceite servir de fiador. Se você não tiver como pagar a dívida, até a cama em que dorme será tomada. Não é que ele está falando aqui, você só pode ser fiador de alguém se você tem dinheiro para dar e não tem problema nenhum. Caso contrário, você vai se preocupar, e você não vai ter mais noites de sono tranquilo. E aí ele diz 28, não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente comum. Mais uma vez, atitudes práticas no livro de Provérbios para mudar a sua vida. Então, homem casado, não fica de lero-lero com mulherzinha aí alheia, cuidado, porque isso é cavar uma cova para sua vida, Não explore os pobres, como a gente viu, seja querido uma pessoa correta, uma pessoa equilibrada em tudo. Uau! Quanta coisa maravilhosa! Não sei se você já ouviu isso aí, querido, mas eu fico com um mix de sentimento. Eu sinto amado quando eu leio as coisas de Levítico, Eu me sinto ensinado quando eu leio as coisas de Provérbios. Eu me sinto inspirado quando eu vejo de fato Jesus, fazendo tudo o que ele fez e que nós estamos lendo no livro de Mateus. Vamos orar com o coração grato? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, Pai. Obrigado pela tua palavra que tem encontrado a nossa vida, e eu te rendo graças mesmo, Pai, porque o Senhor está nos ensinando sobre como viver uma vida acima da média, uma vida de renúncias, uma vida de escolhas acertadas, para que a tua luz brilhe na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa igreja. Obrigado mesmo, Pai, porque o Senhor está fortalecendo os nossos pés. Não estamos construindo qualquer casa, mas uma casa firmada sobre a rocha. Obrigado por nos amar, obrigado por cuidar de nós. Declaramos mesmo, Pai, um dia diferente na vida de cada um, Pai, depois dessa leitura. Que o Senhor acrescente, que como nós vimos aqui, que a noite de descanso seja parte da nossa vida, que a preocupação não venha roubar a nossa cama, que aquilo que é ruim, Pai, venha a ser lançado fora e apenas aquilo que é bom permaneça na vida de cada um dos meus irmãos. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus, amém. Amém, gente? Que alegria, que alegria, que alegria se expor. Será que você pode escrever nos comentários aqui, Deus me ama? Querido, hoje eu estou sentindo um amor diferente com a leitura disso aqui, um cuidado mesmo de Deus para com a nossa vida. Então, deixa aqui nos comentários, Deus me ama, querido, deixa o seu like, compartilha aí se você está vendo no Instagram, compartilha no YouTube, compartilha lá no seu Facebook também, no seu WhatsApp. Vamos alcançar o maior número de pessoas, porque essa palavra, ela tem poder de transformar vidas. Espero você de segunda a sexta, 7/7, no meu Instagram, ou Leandro Machado, nas lives lá dos Escudeiros, e até amanhã no nosso próximo vídeo.